bacana, muito importante e rico em detalhes, tá? Então, eu inclusive em nossa obra Descomplicando o Direito Administrativo, editora Armador, a gente traz bastante detalhes e também questões para que você possa aprofundar ainda mais o seu conhecimento. Então, peça lá o livro, editora Armador. Vamos lá? Próximo. Bom, a questão 7. No que concerne às licitações internacionais, a Lei 866 de 93, letra A, impõe obrigatoriamente licitação na modalidade concorrência em qualquer hipótese. Ora, amigos, falamos aqui que a licitação ela tem várias modalidades. Ora, em razão do valor, quais são? Convite, TP, tomada de preço e concorrência. Lembrando, onde couber a menor, caberá a maior. E ainda, em razão do objeto, pregão, leilão. Pregão, a Lei 866 não, tá? É outra lei, reforçando a 10.520. Mas tem como modalidade pregão, leilão, concurso, né? Então, importante situações a questão. Então, a Lei 8666, nas licitações internacionais, impõe a concorrência. Licitação internacional é algo que temos que ter atenção na prova. Queridos, o artigo 23, já no parágrafo 3º, coloca lá o uso da concorrência. Não só em razão do valor a concorrência. Ora, vimos que se for para adquirir imóveis ou desfazimento do imóvel, regra, concorrência. Agora, também eu uso concorrência para a concessão do direito real de uso, ou seja, conceder a alguém usar um determinado patrimônio do governo. Concessão do direito real de uso, concorrência. Licitação internacional, regra, concorrência, regra. Mas lá no próprio 23, parágrafo 3º, diz que eu posso também usar a tomada de preço. Quando? Quando no cadastro de fornecedores da entidade tem cadastrado fornecedor internacional. Respeitado o valor da ATP, claro, vimos a questão do valor, eu posso realizar uma licitação internacional usando a tomada de preço ou ainda, agora sim, muito importante, posso também usar o convite. Convite, licitação internacional, sim, quando? Quando não houver fornecedor do bem ou serviço no país. Aí você pode, respeitado o valor do convite, é claro, valer da modalidade convite. Muito importante, continuando. Então, no que concerne a licitações internacionais, impõe obrigatoriamente a modalidade concorrência, aí está errado. Pode ser também a tomada de preço ou pode ser ainda o convite. Tomada de preço quando no cadastro tem fornecedores internacionais e convite quando não houver fornecedor do bem ou serviço no país. B. Admite a concorrência, a tomada de preços e o convite, desde que preenchidos os requisitos legais. Claro, foi o que nós acabamos de falar, né? Ou seja, respeitado o que prevê lá o artigo 23, parágrafo 3º, pode fazer uso da tomada de preço quando no cadastro tem fornecedor internacional já cadastrado ou na situação específica do convite, se não houver fornecedor do bem ou serviço no país. Continuando. Então, a B, correto, né? Então, vamos à letra C. A letra C diz, admite tão somente concorrência e ATP. Já vimos que não é só a concorrência e ATP, mas também o convite. Letra D, impõe obrigatoriamente licitação na modalidade TP, em qualquer hipótese. Também não, já vimos que pode ser a concorrência como convite. Letra E, admite tão somente a concorrência e o convite. Também não, já vimos então que cabe a TP. Olha 8. Determinada empresa estatal
fabrica aeronaves de diversos tipos, tendo reconhecimento internacional. Veja que a questão já diz que é uma empresa do governo. Tendo reconhecimento internacional quanto à qualidade de seus modelos. Bom, já estou até vislumbrando que entidade é essa, né? É a nossa querida e importantíssima Embraer, Empresa Brasileira de Aeronáutica. Vamos lá, continuando. O ente federado que autorizou a criação da referida empresa precisa adquirir uma aeronave para servir ao deslocamento de autoridades em missões oficiais. Para o ente federado adquirir a aeronave da empresa estatal, deverá, alternativa A, B, etc. Bom, aqui já vai cair naquela citação que fizemos lá atrás de licitação dispensável. Vimos que a licitação é dispensável nos casos do artigo 24, casos taxativos, que a doutrina agrupou. Ora, em decorrência do valor, até 10% da modalidade de convite. Ora, em decorrência de situação excepcional, guerra, calamidade pública, emergência. Ora, em situação da pessoa, contratar pessoa do próprio governo. Instituição voltada a desenvolvimento das entidades públicas ou a recuperação de presos. Associação de portadores. Organizações sociais, na forma lá do artigo 24, inciso 24 da Lei 866, entre outras hipóteses na Lei 866, no artigo 24. Ora, em razão do objeto, objetos perecíveis, imóveis, em decorrência de localidade estratégica, entre outras situações. Artigo 24, importantíssimo em prova. Então, no caso aqui específico, como o governo está contratando uma pessoa criada por ele mesmo, desde que tenha sido criado, olha a observação, antes da Lei 8666 e que tenha preço do mercado. Aí pode contratar diretamente, sem licitar, é caso de licitação dispensável. Ou seja, se quiser licitar, pode licitar. Continuando. Então, a letra A diz, ó, deverá fazê-lo por meio de licitação. Já vimos que não, que é licitação dispensável, então pode dispensar, né? Tendo em vista que a aquisição de bens pela administração pública somente pode ser feita pelo critério do menor preço, mesmo nas hipóteses de dispensa do certame. Errado, não é nesse critério, vimos que pode ser melhor preço, melhor técnica, técnica e preço, né? B, poderá fazê-lo diretamente? Pode. Tendo em vista que entre entes públicos não incide a lei de licitações. Não é por isso. Incide a lei de licitações. Se ele quiser licitar e aquele ente quiser participar, vai participar do procedimento licitatório como qualquer outro. A lei faculta ao gestor decidir. Por essa razão, chamamos de licitação dispensável. Continuando. Logo errado, né? STB também. Letra C. Poderá fazê-lo diretamente. Perfeito. Pode fazer diretamente. Tendo em vista que incide hipótese de dispensa de licitação em face da natureza do bem, em face do objeto. Não. Aqui não é porque é um avião, mas sim é porque é uma empresa criada pelo governo. Então, é em face da pessoa na qual o governo vai contratar, não em face do objeto que ele quer contratar. Continuando. Por isso, então, errado, né? Não é pela natureza do bem, mas sim pela pessoa. Letra D. Deverá fazê-lo diretamente? Pode fazer diretamente. Né? Não é deve fazer diretamente. Logo aqui já está errado, né? Com a empresa estatal que fabrica diante da hipótese de inexigibilidade. Opa, na prova, eu já vou lembrar aquelas 3 situações. É trabalho técnico especializado? Não. É artista? Não. É questão de monopólio, exclusividade? Não. É alguma situação de inviabilidade de outro que eu possa imaginar? Não. Então, não é inexigibilidade. Continuando.
Letra E, poderá fazê-lo diretamente. Se poderá tá bacana, tá legal, né? É a faculdade da admissão pública, desde que a empresa já existisse quando da promulgação da lei de licitações, perfeito, e que o preço seja comprovadamente compatível com os valores praticados no mercado, artigo 24, inciso 8º da lei 8666, expresso, amigos, perfeito. Logo, nossa resposta. Em 2011, o governador do Rio de Janeiro decretou situação de calamidade pública em 7 municípios do estado, em razão das fortes chuvas ocorridas na região. O ato mencionado agilizou a contratação imediata de obras e serviços, de modo a reabilitar as cidades destruídas. A situação narrada trata de típica hipótese de, amigos, muita atenção, muito cuidado em prova em situação de emergência. Por quê? Queridos, configura a situação de emergência conforme o artigo 24, inciso 4º, aquelas situações que venham pôr em risco a segurança de pessoas ou de patrimônio. Não é só patrimônio público não, público ou privado. Então, situação que possa expor em risco a segurança das pessoas e patrimônio é situação de emergência. Nesse caso, a lei permite a contratação direta só para atender aquela situação emergencial. Se for para algum objeto que nada tem a ver com a questão emergencial, vai ter que licitar. E o contrato realizado na situação emergencial é por até 180 dias. Detalhe, sendo vedada a prorrogação. Isso é muito importante em questões emergenciais. Vejam. Então, o governador do Rio decretou situação de calamidade em razão das fortes chuvas. O ato mencionado agilizou a contratação imediata de obras e serviços, de modo a reabilitar as cidades destruídas. A situação narrada trata de típica hipótese de, já vimos que é caso de licitação dispensável, né? Vamos ver. Letra A, dispensa de licitação? É, dispensa. Aqui, amigos, chama a atenção por um pequeno detalhe que eu gosto aqui de ser extremamente técnico, tá? E ver detalhes técnicos. Dispensa, eu posso tratar como gênero, né? Tá? Em que eu tenha dispensável para os casos do artigo 24 da Lei 8666 e tem aqui a dispensada. A dispensada para os casos do artigo 17. Dispensada, lembrando, artigo 17. Dispensada quando a lei determina não licitar. Dispensável quando a lei deixa a critério do administrador. É inexigibilidade? Não, não está em nenhuma daquelas 3 hipóteses, nem é inviável. Modalidade de convite? Não. Leilão? Não. Também a ideia do concurso, também não há previsão para a situação da forma apresentada na questão. Questão 10. A respeito do SRP, considere, gosto dessa situação, SRP. Poxa, Romualdo, nunca vi falar do SRP. Não se preocupe, não só você, mas milhares de pessoas, milhares de concurseiros. Queridos, até porque os livros, muitas das vezes, passam despercebido sem tratar do SRP. Em nosso livro, mais uma vez, Descomplicando Direito Administrativo, a gente entra no SRP e explica o SRP em detalhe, fazendo menção à legislação. Por quê? Eu considero o SRP hoje, assim como o pregão, os mais importantes institutos da licitação. E por essa importância, as bancas estão também despertando e cada vez mais estão cobrando os concursos SRP. Por quê? Porque são procedimentos, tanto o SRP quanto o pregão, que reduzem o trabalho. Facilita o dia a dia das comissões da administração pública. Porque o SRP, amigos, eu poderia aqui, de forma geral, resumir em dizendo que nada mais é do que pegar carona em licitação de outra. A ideia é essa. Inicialmente, a ideia é essa. Como assim, Romualdo?
Vamos imaginar a ideia de um concurso público. Ministério Público da Paraíba está fazendo um concurso. Você está inscrito, está se inscrevendo, né? E vai passar. É o que a gente quer, né? Vamos juntos. Amigos, imagine que sai lá a lista de aprovados. Vi lá, sei lá, 20 mil inscritos e entre os aprovados tem lá 8 mil pessoas aprovadas, 8 mil. Bom, o Ministério Público da Paraíba vem a contratar, vamos aí colocar, 300 técnicos. 300, vai ser tudo isso, mas é mesmo. Vamos lá, vamos acreditar, viu? Vamos acreditar que eu sei que vai chamar muita gente. 300 técnicos, imagine, 300. Ok. Aí a relação continua, né? Tem 8 mil na relação, 300 primeiro chamado, tranquilo, e a relação está lá. Aí o Ministério Público lá do Rio Grande do Norte, dá uma ligadinha, Ministério Público da Paraíba. Ô, Ministério Público da Paraíba, como é que está? Tudo bem? Ô, Ministério Público do Rio Grande do Norte, tudo bem, o que é que precisa? Rapaz, é o seguinte, eu estou aí precisando contratar pessoal. Sei que você, Ministério Público da Paraíba, fez um concurso recente e tem aí a lista dos aprovados. Vem cá, tu me permite usar da sua lista? Posso chamar o pessoal daí, já aprovado, para cá? O Ministério Público lá no Rio Grande do Sul faz a mesma coisa. Ô, Ministério Público da Paraíba, tudo bem? Olha, eu preciso aí de pessoal tal. Posso usar a sua lista? Você sabe que isso não é possível, né? Mas já foi possível um tempo, sabia? Alguns usaram muito isso, TREs, Tribunais Regionais Eleitorais. Universidades até hoje usam. É situação diferente, né? É como se fosse pegar carona no concurso do outro, né? E o negócio parece ser operacionalmente prático, né? Porque um só faz um concurso para vários ao mesmo tempo. Queridos, essa é a ideia que eu quero que você tenha para o chamado SRP, Sistema de Registro de Preço. A ideia é justamente de poder pegar carona. Agora, essa carona pode ser hoje, tratando uma questão prática, didática, pode ser já na parte inicial, ou pode ser já depois de ter realizado a licitação. Como assim, Romualdo? Vamos supor que o Ministério Público da Paraíba queira comprar ar-condicionado. Tem previsão para 2016 comprar 200 ar-condicionados. 200. Ele vai lançar uma licitação SRP. Aí chega, antes de lançar, dá uma ligada para outras entidades e outros órgãos públicos. Atenção, olha, fulano de tal, ciclano, beltrano, entidades públicas. Estou pretendendo lançar uma licitação para comprar 200 ar-condicionados. Vocês estão precisando? Ah, eu queria comprar 100. Opa, 200 com 100, 300. Mais alguém? Mais alguém? Eu quero 50, 350. Opa, eu quero 80, 400. Opa, eu quero 300, ou seja, 700. No final, já tem previsão de comprar 2.000 ar-condicionados. Aí é claro que o fornecedor que entrar numa licitação dessa, você entrar numa licitação para vender 50, 100 ar-condicionado é um preço. Eu entrar em uma licitação para vender 2.000, 3.000 ar-condicionado, opa, esse preço vai reduzir. Então, para o governo é interessante fazer, digamos assim, essa licitação conjunta, não é isso? É verdade. E é assim que é feito. Não excluindo a possibilidade que, depois de já feita a licitação, verificado o vencedor, lá depois, alguém pegar carona naquela licitação que foi feita lá atrás. Até porque esse registro de preço, que vai simplesmente, o nome já diz, registrar preço. Não é comprar, a princípio. Meramente registrar preço. Quem está participando sabe que o governo não tem obrigação de comprar. Ele pode, inclusive, quando realmente for comprar, realizar uma nova licitação. Agora, para comprar, não só para formar um registro de preço. É claro, se ao lançar uma nova licitação, o preço foi igual, tem vantagem, tem prioridade, o vencedor do registro de preço. Poxa, Romualdo, eu nunca vi esse negócio. Nem na Lei 8.666, artigo 15.
único que fala do SRP. E esse registro de preço, ele vale por até 1 ano. E a modalidade para constituir esse registro de preço é a concorrência ou o pregão. Muito importante. Registro de preço. SRP, como é conhecido, o Sistema de Registro de Preço. E para quem trabalha com isso já no governo, na prática, dia a dia, eu recomendo até para você a leitura do livro de Ulisses Jacobi Fernandes, grande amigo, grande professor e para mim hoje, na prática, um dos melhores. Continuando. Questão 10, então. A respeito do SRP, considere 1. A licitação para registro de preço deve ser realizada exclusivamente na modalidade pregão. Opa, acabamos de ver e falar que pode ser concorrência ou pregão. Continuando. Então esse 1 já está fora, né? Ok, tranquilo. Esse sistema será adotado preferencialmente quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes. É bacana essa observação, está correto. Por quê? Nosso exemplo lá, quero comprar 200 ar-condicionado. A previsão, como o SRP vale por 1 ano, 12 meses, eu tenho previsão que nos 12 meses eu vou puxando aí, adquirindo 200 ar-condicionado. Então, quem é o vencedor do SRP sabe que talvez, ele vai comprar 200. Então, ele fica na reserva, fica lá no fornecedor reservado, como se fosse, entre aspas, um estoque. Em que o fornecedor, discricionariamente, de acordo com a oportunidade, conveniência, de acordo com o momento que for precisando, pode ir pedindo. Aí vai baixando lá do estoque. Então, para quando a administração pretender adquirir algo que, pela própria característica, pode ser contratado com a ideia de frequência, SRP é uma excelente modalidade. Muito importante. Evita até, ora, a falta de espaço, o governo tem de guardar, né? Então vai adquirindo aos pouquinhos, de acordo com a sua necessidade e durante esses 12 meses. Bacana demais. Vejam. Esse sistema não é admissível quando não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela administração. Ora, é mera previsão, não é definição. Então, talvez até contrato, não sabe nem se vai contratar. Olha, eu acho que vou precisar de tanto. Então, por isso, item 3, errado, né? Continuando. Então, esse sistema não é admissível quando não for possível definir previamente o quantitativo. É mera previsão, não exatamente nessa situação. Então, esse sistema é admissível, mesmo quando não possível definir previamente o quantitativo a ser demandado, né, com essa exatidão pela administração. Então, está correto aí, o que se afirma apenas no item 2, então, né? Esse termo será adotado preferencialmente quando, então, apresentada a situação ora estabelecida. Logo, letra A, nossa resposta. Questão 11. O regime jurídico de direito público confere à administração pública um conjunto de prerrogativas que se expressam nas atividades por ela desenvolvidas. No âmbito dos contratos administrativos, pode-se identificar algumas cláusulas exorbitantes que representam essas prerrogativas da administração pública, tal como, amigos, uma característica importantíssima que identifica o contrato administrativo, a presença de cláusulas exorbitantes, ou seja, cláusulas que colocam a administração pública em situação privilegiada na relação. Ah, Romualdo, não basta ter a presença da administração para que tenhamos o contrato administrativo? Ora, eu pensei que fosse assim, toda vez que a administração estivesse na relação contratual, aquele contrato era um contrato administrativo. Não, não é isso.
questão de prova importante. Não basta a presença da administração para caracterizar contrato administrativo. O contrato administrativo, ele tem cláusulas exorbitantes de forma regular, característica própria. Em razão de quê? Da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Muito, muito importante. Que cláusulas são essas? Possibilidade de extinção unilateral, ou seja, o governo pode extinguir o contrato, independentemente do que acha outra parte. É claro, vai fundamentar, né? Se for caso de interesse público, etc., vai ter que indenizar, sem dúvida. Mas pode extinguir. Pode alterar de forma unilateral, não alterar tudo e qualquer coisa. Anote aí, o governo não pode alterar de forma unilateral as cláusulas econômico-financeiras, monetárias. Ele pode alterar o projeto, o quantitativo, para mais ou para menos, limitado a 25%, para mais, 25% para menos. Quando for reforma de prédio, pode chegar até 50%. Quando for reforma, até 50%. Para menos, continua 25%. Isso de forma unilateral. Por acordo entre as partes, para cima, não pode passar desse limite. Para baixo, pode chegar até zero. Porque pode extinguir o contrato, por acordo entre as partes. Muito importante. Outra situação de cláusula exorbitante, além da extinção e alteração unilateral. Penalidades. A administração poderá aplicar penalidade de advertência, suspensão, declaração de inidoneidade, entre outras. Além da situação do impedimento, digamos assim, de se aplicar a chamada cláusula da exceptio non adimplete contractio. Aparece em prova. Olha só, veja. Essa cláusula, a chamada cláusula da exceptio, é simplesmente no seguinte sentido. No sentido de alegar como meio de defesa a exceção do contrato não cumprido. Por isso, conhecida como cláusula da exceptio non adimplete contractio. É assim que aparece em prova, amigos. Então anote aí. Muito, muito importante. Quer dizer simplesmente exceção do contrato não cumprido. Exceção do contrato não cumprido. Exceção em direito quer dizer defesa. Exceção quer dizer defesa. Então é exceptio non adimplete contractio. Vamos supor que numa relação privada, você me contrate para ser teu motorista. Você contratou para que eu possa dirigir seu carro. Você é teu motorista. Aí você não me paga. Eu também não vou mais. Nem adianta. Não vou mais fazer o serviço. Aí, ora, você vai me colocar na justiça, sei lá, e eu vou aparecer dizendo, olha, não cumpri a minha parte porque ele deixou de cumprir a dele. Automaticamente eu parei de cumprir a minha. Se essa uma relação fosse com o governo, isso não poderia acontecer. Vamos supor que o governo contrata uma empresa e o governo deixa de cumprir a parte dele, a empresa não poderá automaticamente parar tudo. Vai ter que continuar prestando serviço. Ah, Romualdo, e o resto da vida até que venha falir? Não. O artigo 78 diz que é por até 90 dias. Dado 90 dias, poderá, de acordo com o que for estabelecido no contrato, suspender lá o funcionamento, a execução daquela atividade. Ele não pode, de forma unilateral, o contratado, extinguir o contrato. Aí não há essa possibilidade. Ele poderá ir para a justiça tentar fazer isso na via judicial. Unilateralmente não tem, não. Então, dado 90 dias, ele pode suspender, se isso foi previsto no contrato. Agora, desde que não esteja em situação de guerra, calamidade, porque se tiver, aí ele vai ter que continuar mesmo depois de 90 dias. Até quando? Até que venha a extinguir
aquela situação excepcional. Ou seja, são cláusulas exorbitantes, irregular, porque é natural do contrato administrativo, pois a administração age com supremacia em suas relações. Essa é a regra. Quando ela aparece em pé de igualdade, até num contrato, ou seja, em situações de contrato de natureza privada, em que a administração possa vir a participar, eu não tenho um contrato administrativo. Eu tenho um contrato da administração. Muito importante. Veja. Então, a questão diz, o regime jurídico de direito público confere à administração pública um conjunto de prerrogativas que se expressam nas atividades por ela desenvolvidas. No âmbito dos contratos administrativos, pode-se identificar algumas cláusulas exorbitantes que representam essas prerrogativas da administração pública, tal como, letra A fala, a possibilidade de interromper o pagamento pelos serviços executados, por motivo de interesse público, por tempo indeterminado, sem que a contratada assista direito à rescisão. Ora, negativo. O governo tem que pagar. O trabalho já é executado, senão haverá enriquecimento ilícito. Se a parte não pagar, se o governo não pagar, a parte poderá ir para a justiça e, na justiça, claro, pedir a extinção do contrato. Mas ainda assim, às vezes está se falando em benefício da parte. Cláusulas exorbitantes são cláusulas que beneficiam o governo, a administração pública e não o contratado. Continuando. B. A faculdade de editar decreto para enquadramento do contrato em hipótese de dispensa ou inexigibilidade de licitação. Aí não pode, porque esses casos de contratação direta, a lei já expressamente delimita, né? Não é o presidente, por decreto, vai inventar um novo caso? Não. A Constituição, no artigo 37, 21, já diz que a regra é licitar, salvo disposição em lei e não em decreto. Por isso, errado. Continuando. O poder de decidir quando determinado contrato deve se submeter à prévia licitação. O poder de decidir quando determinado contrato deve submeter à prévia licitação não é tido como cláusula do contrato, até porque é a lei, conforme acabou de falar aqui na questão anterior, é que vai já prever. A possibilidade de substituir o contratado para prestação de determinado serviço por outro licitante, caso comprove que a medida será mais econômica para a administração, não, só na situação também já prevista em lei. A faculdade de promover alterações unilaterais no contrato, independentemente de anuência da contratada, assegurado o equilíbrio econômico financeiro do contrato. Claro, aí tudo bem. É aquele exemplo que nós falamos. A administração quer aumentar em 25% mais serviço, ou diminuir 25%. Então, em termos de pagamento, também aumentar 25% ou reduzir 25%. Ou seja, o que quer de mais serviço vai ter que pagar. O que diminuir também, ora vai ter que descontar no pagamento. A administração tem o poder, dever de realizar o que nós chamamos da manutenção do equilíbrio econômico, financeiro inicial. Ora, se quer 10, paga 50, e agora quer 12, vai ter que pagar aqui proporcionalmente 60, ou seja, se aumentar em 20% a mais, vai ter que aumentar em 20% a mais. Se reduzir, também reduzir. Equilíbrio econômico financeiro inicial, importantíssimo. Entre outros pontos importantes do contrato, que vamos tratar em nosso próximo bloco.